Olha só que coisa, doença de Parkinson e apneia do sono. A gente ouve falar bastante das duas, né? Mas o que uma tem a ver com a outra? À primeira vista, nada. Só que a realidade é bem mais complexa. E se eu disser que elas podem estar presas num ciclo perigoso onde uma piora a outra sem parar? É exatamente essa ligação que é surpreendente e super importante que a gente vai desvendar agora. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com os números. Mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo vivem com a doença de Parkinson. Pensa bem, isso é mais gente do que a população de vários países por aí. E o que assusta mais é que a previsão é que esse número dobre nos próximos 25 anos. É muita gente. Agora, vamos para o outro lado da moeda. A apneia obstrutiva do sono. Sabe aquela sigla AEOS? Pois é, ela afeta até 34% dos adultos de meia idade. Isso é quase um terço. O que isso quer dizer na prática? Que hoje à noite mesmo, milhões de pessoas vão simplesmente parar de respirar por alguns segundos, várias vezes, enquanto dormem. E o pior, muitas nem desconfiam que isso está acontecendo. Então, é aqui que a gente chega no ponto principal. E se essas duas doenças tão comuns não forem só coincidência? E se elas estiverem, na verdade, conectadas num ciclo bem perigoso? Vamos mergulhar fundo para entender como essa engrenagem funciona. Ok, vamos começar por uma das pontas desse ciclo. Como é que a apneia do sono, esses problemas de respiração durante a noite, pode acabar acelerando o desgaste dos neurônios que a gente vê no Parkinson? Eu sei, esse diagrama parece uma coisa de outro mundo, né? Mas calma, a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Imagina um ciclo que se retroalimenta. De um lado, a apneia do sono causa um monte de problemas, tipo falta de oxigênio, inflamação, e tudo isso vai empurrando a doença de Parkinson para frente. E como a gente vai ver daqui a pouco, o Parkinson infelizmente devolve o favor. O grande vilão aqui na apneia do sono tem um nome complicado: hipóxia intermitente. Mas o que é isso? Basicamente, é quando o cérebro e o corpo todo ficam sem oxigênio por pequenos períodos, várias e várias vezes durante a noite. É como se, toda noite, as células do cérebro passassem por um sufoco, um estresse absurdo, sem descanso. E essa falta de oxigênio constante acaba gerando uma reação em cadeia terrível. Primeiro, vem o que a gente chama de estresse oxidativo. Depois, uma neuroinflamação, ou seja, o cérebro fica inflamado. E qual o resultado disso tudo? Morte de neurônios. Células cerebrais importantes que simplesmente morrem. É um dano direto, que acontece toda santa noite. Para entender melhor, vamos usar uma analogia. Pensa que o nosso cérebro é como uma cidade grande que produz lixo o dia todo. Durante a noite, quando a cidade dorme, entra em ação uma equipe de limpeza para recolher todo esse lixo. Essa equipe é o tal do sistema linfático. O problema é que a apneia, com aquelas interrupções no sono, não deixa essa equipe trabalhar direito. É como se os lixeiros fossem interrompidos o tempo todo. E o que acontece quando a equipe de limpeza não consegue fazer o serviço? O lixo acumula, claro. No caso do cérebro, esse lixo são umas proteínas bem específicas chamadas alfa-sinucleína. O acúmulo dessas proteínas é justamente uma das marcas registradas do Parkinson. Então, a conta é simples: dormir mal por causa da apneia leva diretamente ao acúmulo de proteína tóxica no cérebro. Beleza, então até aqui a gente viu como a apneia vai lá e cutuca o Parkinson. Mas lembra que é um ciclo? A rua tem mão dupla. Agora vamos virar o jogo e entender como o próprio Parkinson acaba piorando, e muito, a apneia. É que o desgaste dos neurônios no Parkinson não afeta só os movimentos, como a gente costuma pensar. Ele também atinge áreas lá no tronco cerebral que são tipo o piloto automático da nossa respiração. E esse piloto automático é fundamental, principalmente quando a gente está dormindo. Aqui a gente vê o passo a passo dessa espiral descendente. Primeiro, a perda daqueles neurônios de dopamina diminui o comando para respirar. Segundo, o cérebro fica meio lerdo para perceber que está faltando oxigênio. E para completar, os músculos da garganta, que deveriam manter tudo aberto para a gente respirar, ficam mais fracos. Junta tudo isso, é a receita perfeita para uma apneia cada vez pior. Tá, a gente já entendeu a parte técnica, os mecanismos por trás, mas como é que isso aparece no dia a dia, nos sintomas que as pessoas sentem? É aqui que o negócio fica ainda mais complicado. Dá uma olhada nessa lista. Cansaço, falha de memória, alterações de humor. Tudo isso aparece tanto na apneia quanto no Parkinson. Imagina a confusão para o médico diagnosticar isso. Aquela sonolência durante o dia, é por causa da noite mal dormida pela apneia ou é um sintoma do próprio Parkinson? Separar o que é de quem vira um verdadeiro quebra-cabeça. E os números não mentem sobre o impacto disso na vida real. Olha só,
Quando uma pessoa tem Parkinson e também tem apneia, os sintomas motores da doença são, em média, 20% piores. 20%? Isso não é pouca coisa, não. É uma piora muito significativa da qualidade de vida. Esse gráfico aqui deixa a coisa toda preto no branco. Quem tem apneia do sono tem mais de 50% de risco de desenvolver Parkinson. Agora, olha o outro lado. Quem já tem Parkinson tem o risco de ter apneia quase duplicado. Não tem como negar, é uma via de mão dupla, e uma bem perigosa. Certo, se a gente já sabe que existe esse ciclo vicioso, a pergunta é, como a gente quebra ele? E aí vem o problema. Os tratamentos que a gente tem hoje enfrentam um dilema danado, porque às vezes o que ajuda de um lado pode atrapalhar do outro. É um paradoxo mesmo, olha só. O CPAP, aquela máscara para dormir, é o tratamento padrão para a apneia. Ele melhora o sono, sim, mas o efeito dele nos sintomas motores do Parkinson não é garantido, é inconsistente. Já a levodopa, que é o principal remédio para o Parkinson, pode acabar relaxando demais os músculos da garganta e piorar a apneia. Complicado, né? Então, qual é a grande mensagem que fica disso tudo? É uma mensagem crucial. Investigar e tratar os distúrbios do sono o quanto antes pode ser uma das coisas mais importantes no controle do Parkinson. Tratar a apneia deixa de ser só para dormir melhor, vira uma estratégia para proteger o cérebro, para talvez até frear um pouco a progressão da doença. E entender essa conexão vai muito além da curiosidade científica. Pensa em quem vive com o Parkinson ou na família dessa pessoa. Saber que um problema de sono que tem tratamento pode estar piorando tudo, essa informação pode mudar o jogo completamente. O problema é que pouca gente sabe dessa ligação. Por isso, se esta análise abrir os olhos para alguma coisa, ajude a espalhar essa informação, inscreva-se e compartilhe. Um simples clique pode fazer essa mensagem chegar em alguém que realmente precisa ouvir isso. E pode acreditar, isso pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa história do Parkinson com a apneia mostra que o nosso corpo é todo interligado, né? Uma coisa afeta a outra. E isso faz a gente pensar quantas outras doenças crônicas que a gente trata como se fossem coisas separadas, na verdade estão conversando entre si num ciclo que a gente ainda nem começou a entender.